Esse é o terceiro vídeo da semana da tier list e hoje a gente vai classificar os melhores e os piores heróis da Rota do Meio. Teve algumas mudanças, alguns heróis novos que chegaram e vão aparecer na nossa tier list aqui pela primeira vez e a gente vai falar sobre todos eles nesse vídeo. Enquanto isso, ó, vai deixando aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E let's bora! Se você ficar com alguma dúvida ou achar que alguma coisa aqui tá muito diferente do que você vê na sua ranqueada, você fala, caramba, mas no elo que eu tô, isso parece totalmente absurdo, cola nas lives aqui no YouTube e na Twitch, a partir das 4, 5 da tarde, troca uma ideia com a gente no chat, porque lá muitas vezes você vai ver umas filas de um elo um pouco diferente, você vai entender um pouco mais sobre os conceitos de alguns heróis e vai entender uma visão mais macro do jogo, que vai abrir sua mente e vai fazer com que você entenda por que alguns heróis acabam ficando tão mal classificados e outros acabam aparecendo tão pra cima, tá? Começando essa lista, falando em heróis mal classificados, a gente tem o Ganju Li, o guitarrista, que é o nosso, abre o nosso tier dos cansados, tá? Infelizmente, ele até que é um herói divertido de jogar, ele teve um rework que deixou ele menos pior, mas não adianta, esse boneco não consegue se encaixar no meta de forma alguma. Em elos mais baixos ele até aparece, eu sei que em alguns jogos ali até dá pra carregar com o Ganju Li, mas quando você começa a subir de elo, quando você chega em elos mais altos, ninguém pega isso aqui, se pegar é porque tem alguma coisa muito errado, e hoje, às vezes não é nem sobre o herói ser muito fraco, comparado aos outros heróis da Rota do Meio que estão no meta, o Ganju Li acaba ficando muito fraco. Ele até tem o seu valor, mas comparando com todos os outros que a gente vai colocar nessa lista aqui, ele provavelmente é o mais fraco que a gente tem no momento, e por isso fica nesse tier dos cansados, tá? Já o oposto do Ganju Li é a Princesa Gélida. Essa aqui não tem jeito, família. Continua sendo um tier SS, é muito forte. Não sei quantos meses eu já faço tier list e todas as vezes ela continua no topo, porque ela ainda é o melhor mago controle que a gente tem, clear wave muito rápido, faz tudo muito bem, ela não é um assassino ou algo do tipo, mas dentro da proposta dela de ser um mago controle que sempre vai tentar controlar o máximo de terreno, de fight, e ter um bom clear wave, ela faz isso de forma brilhante, e é um herói que aparece em todos os elos, recomendo pra você em todos os elos possíveis. Já o Fogo, esse aqui passou por altos e baixos, tá? Várias vezes eu já classifiquei ele de forma diferente, ele começou como um SS, nas últimas tier lists ele já tinha caído, e atualmente eu coloco ele no bom. Ele talvez seja aquele herói que cabe discussão, você pode colocar ele no forte, ele fica no meio termo, ele é aquele A+, ou S-, então ele fica no meio dos dois aqui. Eu vou deixar ele no bom, mas você pode jogar ele um pouco mais pra cima, só que hoje, pra função que ele tem, você tem, por exemplo, a Gélida, que vai fazer algo muito parecido, é claro que o Zoiu tem mais pressão na rota, é claro que ele consegue fazer um pouco mais ali antes do 4, mas eles têm papéis muito parecidos no jogo, e a Gélida faz tudo que ele faz muito melhor. Então não tem por que você jogar com o Zoiu hoje em dia, a não ser que você goste muito, ou que você seja mono. Ele é um bom herói, mas não passa disso no momento. Diao Shan, essa daqui sempre é um pouquinho difícil classificar ela, porque é aquele herói que também fica um pouco nessa zona do meio, tá? De um S- para um A+, só que no momento eu vou deixar ela no S, como se fosse um S- mesmo, porque ela é uma assassina forte que nas mãos de um mono consegue esbagaçar um lobby, mas geralmente tem que ser nas mãos desses caras, tá? Que só jogam de Diao Shan, ou que tem muitas e muitas partidas de Diao Shan. Aquele cara que pega de vez em quando, pode ter certeza que ele vai entrar o game, vai morrer várias vezes, é um herói muito complicado nesse sentido. Mas quando você pega nas mãos de um bom cara, ele pode se encarregar o jogo solo, porque Diao Shan, cara, Diao Shan nas mãos de mono é um terror, tá? Um terror também é o Bianque, só que esse daqui é um terror que vai lá pra baixo. Esse é o terror dos cansados que a gente quer distância. Bianque nesse meta atual também não se encaixa. Ele, hoje em dia, não consegue fazer nada muito direito, né? O Bianque é um herói que precisa de um buffzinho pra começar a aparecer no jogo. Ele já tem um kit muito simples, ele já é limitado por natureza. Com os status mais baixos ou com ele não se encaixando tão legal no meta, fica muito mais difícil dele subir. Claro que no competitivo você tem algumas comps que dá pra encaixar ele, até em elos mais altos, dependendo da comp dá pra colocar, mas é um herói que de fato, pô, dificilmente você vai querer ter um Bianque na sua comp, seja no mid, seja de suporte, seja de qualquer lugar. O Moze ele já é um pouquinho diferente. O Moze mid, ele também pode ficar nessa zona aqui do forte pro bom, tá? Dá pra você colocar ele no meio, se você quiser jogar ele pra baixo, você joga, se quiser jogar pra cima, nos dois ele faz sentido, mas no momento eu vou colocar ele como S, como um campeão forte, porque sim, esse Moze atual é uma boa escolha no meta onde o controle que ele te dá é muito importante. Às vezes você vai montar composições de poke, ele se encaixa muito bem, e dependendo do que você quer fazer no jogo, ter um Moze mid pode te ajudar bastante. Ele não é um S+, aqui, ele não é um S que estaria lá no topo não, tá? Provavelmente nessa lista você vai ver que eu vou deixar ele bem pro final, porque ele é aquele cara quase caindo do S. Mas ainda dá pra colocar ele porque ele tem sido uma prioridade muito boa, principalmente ali em elos mais altos, mas no competitivo você vai ver que ele aparece com uma certa frequência. A Dage já vai abrir o nosso tier do meia bomba, eu sei que tem muito monodage aí que assiste os vídeos também,
Mas no momento não tem o que fazer, né? A Dai ela não é necessariamente ruim, só que você tem heróis, muito mais heróis que fazem o que ela faz, só que muito melhor. E aí o MOBA ele acaba sendo definido por isso, né? Às vezes não é sobre o seu herói ser ruim, é sobre ter outros que fazem tudo que você faz muito melhor. E aí fica difícil de comparar. Então nesse momento ela entra como meia bomba, e pode sim, em elos mais baixos, com certeza ser visto como um herói bom. Nos elos iniciais, então, até forte. Você pode enxergar isso de forma bem tranquila, mas pensando nos jogos mais equilibrados, em partidas de mais alto nível, dificilmente você vai ver uma Dai de mid e ela vai ser muito punida. É um herói que acaba não aparecendo bastante. Mesmo caso é o da Nuya. A Nuya atualmente o meta não gira muito legal pra ela. Quando você quer um mago controle, quando você quer algumas coisas ali pra fazer... A Nuya sim, a Nuya ela acaba sendo um carry, né? Ela controla bem a fight, mas por conta da ultimate dela, ela também consegue fazer um papel meio híbrido ali, de ser um carry no late game e no começo do jogo, em alguns momentos, tentar controlar o terreno ali com os quadrados dela. Só que hoje ela não faz nada disso muito bem e tem aquele velho problema clássico da ranqueada, né? Tu ter que esperar a Nuya crescer pra começar a dar IK todo mundo lá pelos 18, 20 é complicado, família, porque muitas vezes o jogo não vai durar nem 8 minutos direito. Então a Nuya acaba perdendo bastante prioridade, colocaria ela na frente da Dai ainda, mas não muito mais do que isso. Outro herói que eu vou deixar um pouquinho mais pra baixo é o Kong Ming, só que o Kong Ming eu acho que ele ainda passa um pouquinho do meia bomba, pensando em cenário de ranqueado, onde você pega 1, 2 kills e dá pra vocês não abalar o jogo e carregar de Kong Ming. Então ele não é um campeão prioridade. Se você quiser jogar com um campeão mais assassino, você tem outros bem melhores, que a gente até vai falar aqui nesse vídeo ainda, mas em elos mais baixos o Kong Ming pode ser sim uma máquina de te carregar, porque você pega 1, 2, 3 kills no começo do jogo e vai ser muito difícil para um. Então eu acho que ele fica num tier bom. A Lady Zen, essa daqui teve uma mudança radical, tá? Era sempre aquele maguinho ali meia bomba, na verdade ela sempre ficava no tier bom, mas atualmente essa Lady Zen é tier SS, e eu vi muita gente que não entendeu ainda por que a Lady Zen tá forte. Muita gente que fala assim, pô, mas como assim? Essa Lady Zen não dá tanto dano quanto antes. É porque o papel dessa Lady Zen não é dar dano. Ela se tornou um mago controle parecido com o que uma Gélida faz. É claro que com funções diferentes. A Gélida tem um clear wave muito melhor. Mas a Lady Zen, ela se tornou cada vez mais um suporte da rota do meio. Aquele herói que vai controlar a luta, dando muito controle de grupo, controlando o terreno de forma absurda pro seu time finalizar. Então, de fato, ela tem um pouquinho menos de dano do que tinha antigamente, mas o kit dela atual permite fazer muito mais coisa. Ela ganhou um Zhonya na primeira habilidade, isso é roubadíssimo, fora que hoje em dia é muito mais fácil você estacar a segunda. Cara, ela tá muito mais completa. Pensando em um jogo mais de alto nível, a Lady Zen se tornou muito melhor. Se você só pensa em dano, aí ela vai parecer que ela ficou pior, tá? Mas atualmente Lady Zen é tier SS e isso se prova no win rate. O número dela, o win rate dela tá alto, é um dos maiores ali da rota do meio. Xiao Qiao, essa daqui sempre oscilou muito, né? Ela começou também lá em cima, foi caindo que nem o Zoyu, e eu vou deixar por enquanto ela um tier bom, atrás talvez do Zoyu, mas assim, a Xiao Qiao pra ranqueada ela ainda pode ser jogada, tá? Ela só depende de um bom começo de jogo. Você não pode começar atrás com o Xiao Qiao. Se começar, esquece, não vai servir pra nada. É um herói que depende de ter um bom early game e pode ser sim jogado numa ranqueada, funciona. Não aparece tanto assim nos elos mais altos, mas de vez em quando você vai ver algumas também. Então é um campeão que, se você quiser colocar no forte, não seria nenhum absurdo não. Eu acho que ela fica um pouquinho na zona do meio aí, e no momento eu prefiro colocá-la como um A+. Angela, essa daqui ganhou muita prioridade e eu colocaria ela no topo aqui do Tier S, querendo subir pro SS. Angela ficou muito mais viva no meta, principalmente com a chegada do Reino, né, que hoje é um dos campeões mais fortes, né, adiantando pra vocês, hoje a gente tem o Reino aí como um dos reis da rota do meio, e a Angela é uma counter direto dele. Fora que pensando em cenário de ranqueada, você ter um campeão de bush, um campeão que pode ficar numa fog, numa moita, usar a segunda skill, burstar um ADC, um mago do outro lado, e isso te abre espaço pra muita coisa no jogo. A Angela não costuma ser aquele herói que vai carregar com muitas kills, né, em elos mais baixos isso acontece, em elos mais altos não. Mas só de você acertar a segunda skill e jogar as outras habilidades, óbvio, né, para causar o máximo de dano possível, mesmo que você não pegue as kills, você já vai fazer um baita de um trabalho pro seu time, vai tirar alguém da fight e o seu time vai completar com o resto do dano, tá? Então a Angela atualmente é um dos melhores magos que a gente tem na rota do meio, mas ainda falta um pouquinho para ela ser um SS. Shangguan, essa daqui é uma assassina que eu colocaria ela até aqui, ó, na frente da Diao-Shan. Uma Shangguan bem jogada, é um tier S, é um dos melhores assassinos que a gente tem. Nas mãos de um mono Shangguan, ele vira até CS, tá? Ou boneco difícil de jogar contra quando o cara é muito bom. Mas esse tipo de herói que depende que seja um mono muito bom, senão ele vira só um campeão S, um assassino que é forte, mas que você tem outra escolha aqui, que a gente vai falar daqui a pouco, que faz o que ela, entre aspas, né, faz o que ela faz, só que um pouquinho melhor e de forma mais fácil. Nessa lista a gente tem a Milady, que não tem muito como colocar diferente de meia bomba, eu posso até colocar ela na frente aqui do tier meia bomba, porque ela é counter às vezes de alguns heróis especiais, até da Mai, ela é counter direto da Mai, e ela consegue, em elos mais baixos, a Milady impacta muito o jogo, só que meio que para por aí, né? Ela é só um campeão de resposta. Se você só joga de Milady,
Tudo bem, se você tá nos elos mais baixos aí, se você tá no diamante, mestre, até grão-mestre ali, tá ok. Mas quando você começar a subir mais no jogo, aí você vai ver o quão difícil é ter uma Milady no seu time e o quanto isso pode atrapalhar o jogo. Então não é um campeão horrível, mas ela vai ficar nesse tiro aqui do meia bomba. Gaimor, esse aqui eu vou colocar no SS, mais pro final da lista aqui. Ele é meio que um assassino da rota do meio também, só que mago, né? Ele precisa de recurso, ele pega muita kill, ele tem que pegar muita kill, senão fica difícil dele carregar o jogo. Ele é um dos poucos magos que a gente tem esse papel de ser, entre aspas, um assassino, mas o Gamor continua sendo muito forte e continua muito bom nas mãos de um cara que sabe jogar. Nas mãos de um cara mais mono e tudo mais, pô, fica muito difícil jogar contra. Gamor é muito chato de lidar. O cara que acerta ali a maioria das facas é difícil, mas no geral ele continua sendo uma ótima escolha, muito boa para a rota do meio. Outro herói que também é uma excelente escolha é a Mai, e essa aqui você pode colocar até no topo aí do lado da Gélida, que a Mai é a grande prioridade aí da rota do... Uma das duas grandes prioridades da rota do meio, porque não tem como. O melhor assassino que tem no jogo no momento, para você que quer jogar no mid, desde os elos mais baixos até os elos mais altos, você vai ver que a Mai em elos mais altos aparece sem parar. Praticamente 70% dos jogos do mid no high elo vai ter uma Mai, de um dos dois lados, não tem como fugir. É um campeão relativamente fácil de jogar, que acessa a backline e que consegue acabar com uma fight sozinho, desde que você consiga combar o carry, combar o pessoal juntinho ali. Cara, é um assassino completo, que depois do rework ficou melhor ainda, foi buffado, então não tem nem muito o que dizer. Mai é o melhor assassino que a gente tem no momento. E o Juan, aí o Juan Jungle é muito forte, tanto que na tier list da Jungle aí você já deve ter visto que ela apareceu no forte, só que no mid eu coloco ela no máximo como bom. Ela não é um campeão ruim no mid, de forma alguma, também não é um campeão muito bom, porque na Jungle é onde ela consegue se destacar mais, até com mais recurso, fazendo o jogo girar de uma forma um pouco melhor e jogando ao lado de outro mago da rota do meio, fica muito mais fácil de você ter uma comp blocadinha. Quando ela tá ali no mid, ela já deixa a desejar algumas coisas, ela não tem pressão na rota, ela acaba não sendo um campeão muito impactante, principalmente pensando em ranqueada, tá? Então, no momento, não tem muito como fugir, ela fica nesse tier do meio. Zhang Liang é outro herói que já foi prioridade, mas hoje é só um campeão de resposta. Na rota do meio, eu vou te falar que eu nem recomendo muito, mas como sempre tem um assassino do outro lado, e geralmente são os assassinos que vão carregar o jogo, ter um Zhang Liang não costuma ser um mau negócio, desde que eles saibam quem lutar. Então ele fica no tier do meio, só que não dá pra colocar ele muito mais pra cima, ele sofreu vários nerfs, hoje em dia ele não é mais tão forte quanto era antes. Também não acho que dá pra jogar muito pra baixo, porque a ultimate dele é de fato algo muito bom e que vale a pena tu ter. E fechando a tier list, eu vou colocar o Reino, esse aqui ó, vou colocar ele do lado da Mai, mas você poderia colocar na frente, cara, são as duas prioridades da rota do meio. Mai e Reino são os dois bonecões que a gente tem no momento. Característica diferente, o Reino não é assassino, ele é um campeão de poke, mas é um poke que, cara, se você sabe a hora de trocar as formas, se você sabe estacar em todo mundo, se o time adversário principalmente não sabe como jogar contra o Reino, você vai dar triple, quadra kill, penta kill com esse boneco, principalmente late game. O late game do Reino é absurdo, ele tem um potencial de levar de devolver as torres pro seu time. Cara, é um herói muito completo que eu recomendo demais, principalmente em elos mais altos. Talvez nos elos mais baixos você não aproveite tanto do potencial dele, e aí você tem outras escolhas aqui, mas nos elos mais altos você tem que saber jogar de Reino, porque não adianta, é uma das melhores escolhas do momento. Fechou, família? Então é isso, essa é a minha tier list, é claro que eu quero saber suas opiniões nos comentários aí, qual que tu discorda, com o que você concordou, coloca tudo embaixo aí que eu vou ler, e dependendo do que for, vou comentar também. Se for nos comentários, esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, espero te ver em um próximo vídeo.